Legal, estamos no ar com mais uma edição do Tempo Esportivo. Hoje, 30 de novembro de 2020, segunda-feira, início de mais uma semana. E dentro desse tempo, vamos falar sobre Atlético, vamos falar sobre o Cruzeiro, sobre o América, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, tropeço do Cruzeiro em casa contra o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem, jogadores do Atlético, Marrone e Dylan Borrero, jogadores estavam na balada e membros da torcida organizada Galocura questionaram os atletas. Isso e muito mais durante o Tempo Esportivo. E quem estará participando ao meu lado é o Marcão. Marcão, segunda-feira, a última do mês de novembro, iniciando a semana. Qual é o seu destaque? Olá, um abraço a todos aí do programa Tempo Esportivo. Eu vou dar um destaque negativo aí para essa palhaçada aí de torcedores aí peitando jogador, que eu acho isso uma grande palhaçada. Eu gostaria que esses caras fossem todos lá para o STF e aprontasse, armasse o barraco lá no STF, onde tem aquele monte de gente lá que a gente sabe tudo que acontece. Então, assim, seria muito mais proveitoso para todos se eles fossem para lá peitar. Agora tem essa bobagem de ficar peitando jogador como se o cara não tivesse direito de participar da vida dele à noite. Todo mundo tem o direito. Isso é uma besteira. Em 2003, todo mundo se lembra que o Alex Talento falou que foi o time que ele jogou que mais fez festa e aprontou fora de campo. Então, isso aí eu acho que não tem nada a ver com os resultados que acontecem dentro de campo, mesmo porque o time está na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu vou com esse destaque negativo, porque eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Eu acho que o que as pessoas tinham que brigar mesmo é na questão da política, porque no futebol é nada mais para nós do que um passatempo. Então, se você estiver bem, você está alegre, se você estiver triste, se o time estiver ruim, você está triste, mas não está afetando em nada a nossa vida. E a política não, a política afeta. Então, a maior cobrança para mim teria que ser em cima da política e não em cima do futebol. Muito bem, Marcão, nós vamos falar disso. É até um assunto para poder se debater, para poder se discutir, mas eu acredito que esses membros da organizada do Atlético talvez pressionaram tanto os jogadores Marrone e Borrero devido à pandemia. Talvez nem seja por estar em baladas, né? Até porque, como você disse, isso é normal dentro do futebol. Em 2013, quando o Atlético foi campeão brasileiro, o Atlético tinha um elenco que vários jogadores também gostavam bastante da noite, né? Da farra, o Jô, o Ronaldinho, o Diego Tardelli, o Hever, dentre outros que estavam naquele elenco, o Richarlison. Eu acredito que seja por questões da pandemia e do risco, né, desses jogadores estarem em eventos, em festas, e aí demais atletas forem contaminados devido ao Covid-19. E gerou uma repercussão negativa recentemente, né? E o Sampaoli, membros da comissão técnica, estiveram presentes em uma festa do gerente de futebol do Galo. E foi após aquela festa, aquela resenha, que o surto de Covid começou no Atlético. Então, nós vamos falar muito disso, já na volta do intervalo, nós vamos debater sobre se é correto, se não é, se houve exagero, se foi por motivo da pandemia, se não foi, isso e muito mais durante o nosso Tempo Esportivo. Vamos para o nosso primeiro intervalo, na volta, repercutindo, porque o Marcão está ali, ó, está pensativo e vai soltar o verbo. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né?
Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Legal, de volta com o Tempo Esportivo desta segunda-feira e já vamos voltar falando do destaque do Marcão e também o principal destaque nesta segunda-feira, né? Até porque aconteceu ontem, por volta de meia-noite, jogadores do Atlético, o Marrone e o Dylan Borrero, o colombiano, dois jogadores jovens que o Atlético investiu,
estavam na balada. E aí, membros da torcida organizada Galocura, dentre eles, eu percebi o Macalé, que é diretor da torcida, e também o Gordinho, que é o presidente da torcida organizada Galocura. E foram questionar e foram pressionar esses atletas por eles estarem na balada. E, inclusive, até esses membros da organizada se alteraram de uma forma que eu não acho legal. Acho que tem que ter tudo um limite e, principalmente, uma certa educação. E foi algo que não houve dos membros dessa torcida, intimidando realmente os jogadores do Atlético. Marcão, foi o seu destaque, mas é um dos assuntos mais comentados, principalmente no Twitter. Se é certo, se é errado, se a forma como esses torcedores abordaram os jogadores foram um excesso, não precisava de tanto. E para a gente entrar nessa discussão também, neste debate, eu acredito que isso aconteceu porque torcedores organizados, eles gostam de aparecer também, né? Eles gostam de ter o nome na mídia, gostam de aparecer nas redes sociais, tanto é que foi postado no Instagram da Galocura, no Twitter da Galocura, e rapidamente viralizou as redes sociais. Então, para a gente contextualizar essa história, eu quero uma opinião mais concreta do Marcão. Enquanto você estava falando sobre o assunto, que você acreditava que deveria ser por causa da questão da pandemia, eu estava aqui morrendo de rir. Porque isso acontece há 20, 30 anos, essa presepada, onde a gente nem pensava em existir essa pandemia. Então, isso já acontece há anos. Eu acho isso uma besteira, porque isso não resolve nada. Vamos voltar num passado bem recente. O Internacional caiu para a Série B, eles quebraram o Beira-Rio, fizeram isso, fez e aconteceu. Não adiantou nada. Caiu para a Série B. Ano passado, a torcida do Cruzeiro fez manifestação, foi no aeroporto, esperou o time sair do Mineirão, tentaram de tudo quanto é jeito fazer presepada, não adiantou. O time caiu para a Série B. Então, eu acho isso uma bobagem. Eu sempre bato nessa tecla, não só aqui no programa, mas também nos grupos de WhatsApp, quando eu vejo alguém postar sobre isso, eu sempre falo isso. Eu queria ver esse povo ir lá para Brasília fazer pressão. Por que ninguém vai para lá fazer pressão? Seria o ideal para nós. Se todo mundo fizesse pressão lá em Brasília, seria ótimo para nós. Agora fica essa bobagem, mesmo porque nos outros esportes não acontece isso. Por que não acontece isso nos outros esportes? Porque nos outros esportes, as pessoas olham a coisa assim com mais razão e menos emoção. Você não vai acontecer isso no vôlei, não vai acontecer no basquete, no futebol de salão, não acontece esse tipo de coisa. Quando um time perde para o outro no vôlei, todo mundo reconhece que o outro time é melhor. Agora, no futebol, fica essa bobagem, achando que isso vai ganhar ou deixar de ganhar título. O que faz um time ganhar título é trabalho bem feito, bons jogadores, bons treinadores, diretoria atuante. É isso que faz o time ganhar título. Aí nós estamos vendo imagem. Olha, eu concordo plenamente quando o Marcão disse que isso acontece desde quando futebol é futebol, né? Principalmente quando as organizadas se infiltraram de vez dentro dos clubes, né? E tem aí, de certa forma, a voz para poder intimidar e um grupo de pessoas por trás disso. Sobre jogadores terem direito a curtir a sua vida no dia de folga, acho completamente normal o jogador frequentar balada, jogador passear, jogador viajar, desde que tenha compromisso com o horário do seu treinamento. Mas era dia de folga. Então, ao meu ver, completamente normal. O jogador tomar sua cerveja, o jogador curtir a sua vida. Acho isso absolutamente normal. Agora, em meio à pandemia, e sabendo que recentemente teve esse problema no Atlético, que o São Paulo e membros da comissão técnica estiveram em uma festa, em um evento promovido pelo gerente de futebol do Atlético. A partir daquele momento, gerou um surto do Covid-19 dentro do Galo, aí eu já não acho legal. Como eu também não acho legal o Marrone e o Dylan Borrero ontem em evento, em casa de show, festa, onde o vírus talvez seja até mais fácil de ser propagado, né? De você contaminar o vírus.
Em um dos vídeos, o Marrone chega até a dizer, mas eu já fui contaminado pelo Covid-19. Eu não tenho essa preocupação porque eu não posso pegar de novo. Mas o torcedor não vai entender isso. E talvez ele possa vir a ser contaminado de novo. Então eu acho que, na minha opinião, o jogador não tem que ficar dentro de casa, não, mas se preservar. Ir para lugares, né, que não vai ser visto como foi ontem. Queria tomar sua cerveja, queria curtir o dia de folga, talvez fosse para um lugar mais reservado, não um lugar público que geraria tanta repercussão como essa de ontem. E quando eu falo sobre a questão da pandemia, do Covid-19 e esse isolamento por parte dos atletas, da sociedade em modo geral, nós lembramos que no futebol inglês é muito rígido o que acontece por lá quando os jogadores quebram determinadas regras. Recentemente, em um jogo da Nations League, onde a seleção inglesa foi disputar, foi fazer 2 jogos, não estou me recordando contra quais equipes, mas os jovens Greenwood e Phil Foden, eles foram afastados da seleção, foram mandados embora da concentração, porque eles quebraram regras devido à pandemia do Covid-19. O Harry Maguire, zagueiro do Manchester United, ele frequentou uma casa de show recentemente, em meio à pandemia, no qual torcedores do Manchester United estiveram na boate com outros torcedores e gerou até uma briga generalizada, porque o zagueiro Maguire estava passando por cima das regras estipuladas para atletas de futebol na Inglaterra devido à pandemia. Recentemente, o James Maddison, jogador do Leicester City, foi outro que participou de um evento, de uma festa, e foi punido também pelo clube inglês, pelo Leicester City. Então, as regras do futebol inglês para jogadores é de forma alguma participar de qualquer evento, qualquer festa. Isso não parece ser regra nos clubes do futebol brasileiro. Cada um tem a sua consciência, cada um tem o seu modo de viver. E aí o Marrone, juntamente com o Dylan Borreto, não foi a primeira vez, tá, que o Marrone foi à festa, foi a eventos durante essa pandemia. Inclusive, amigo meu particular esteve já com o Marrone há 2 semanas atrás em uma casa de festas em Belo Horizonte. Estavam com o mesmo grupo de amigos, bebendo, curtindo, e aí o risco de atrair o vírus do Covid-19. Então, Marcão, particularmente, aceita o jogador no dia de folga poder fazer o que bem entender. Pode beber até cair. Se ele não tiver no dia de folga, ele pode até sair, pode tomar sua cerveja, mas tem que treinar no outro dia e treinar bem. Agora, durante a pandemia, durante esse risco de contaminação, eu acredito que seria mais agradável se esses jogadores se preservassem para não ter esse tipo de acontecimento como foi ontem. E sobre torcida organizada, acho uma palhaçada, tem que cobrar? Tem. Até entendo, por ser a torcida que por ter vários membros, pessoas por trás disso. Mas as palavras ditas ontem não é uma forma de um cidadão cobrar o outro, Marcão. Pelo contrário, um desrespeito total. Eu vou te falar uma coisa, que você vai ficar até assustado. Mas pelo que eu já vi no futebol, igual toda semana você vê casos aí, igual o Palmeiras já teve não sei quantos jogadores, 19, sei lá, 17, Flamengo a mesma coisa, e vários times nessa situação. Eu acho que seria até bom todos os times, se todo mundo pegasse isso, aí ficava aí uns 15 dias, parava o campeonato, aí voltava a recuperar todo mundo, porque me fala uma coisa, com tanto jogador que já pegou isso de futebol, me aponte um que morreu, um jogador de futebol que morreu por causa desse coronavírus. Então, na verdade, a gente sabe que o problema é só em pessoas de risco, que são pessoas idosas ou que têm doenças mais crônicas, mas para atleta, para pessoa jovem, dificilmente alguém vai morrer por causa disso. Então, assim, jogador de futebol mesmo, eu não vi caso nenhum que alguém tivesse morrido por causa disso. Então, se pegassem todo mundo, parava o campeonato aí 15, 20 dias, aí começava todo mundo zerado de novo, eu acho que seria até o ideal para o futebol, né? A verdade é que o campeonato fica muito estranho e às vezes vazio, né?
O Flamengo teve que jogar com um time sub-20 já durante o Campeonato Brasileiro, um time jovem, todo praticamente. O Atlético com 10 contaminados recentemente, contra o Atlético Paranaense, Ceará e também o Botafogo. O Palmeiras está passando por isso, né? Mas tem conseguido aí bons resultados, apesar que foi derrotado pelo Goiás. No São Paulo já aconteceu casos mínimos. O negócio o jogador, geralmente, ele vai ficar sintomático. Por ser um atleta de futebol, por ter uma imunidade maior, por ter a saúde, né? O corpo respondendo melhor a infecções, a bactérias, a vírus, como do Covid-19. Mas o problema se pegar, indiferente de não acontecer nada ou de estar assintomático, ele não poderá jogar se testar positivo. Então, é uma regra que foi feita aí para o futebol. Vamos passar agora, depois disso que falamos, para o confronto do Atlético Vitória, que aconteceu na última quarta-feira, ainda contra o Botafogo, jogo no Mineirão, 2-1. Nós estivemos aqui na última segunda falando sobre isso, Marcão, sobre o jogo do Atlético contra o Botafogo, que era o momento de voltar a vencer, e o Atlético venceu por 2-1 e sofreu uma certa pressão, nada muito concreto pelo Botafogo nos últimos minutos. Mas o importante foi, o Atlético somou 3 pontos, permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo o São Paulo tendo 1 ponto a menos e 2 jogos a menos do que o Galo. Para comentar ou nós vamos para os melhores momentos? Se o Santiago tiver na produção aí para colocar os gols daquele jogo ainda, né, para a gente repercutir ainda, e pensando aí que o Atlético agora tem o Internacional pela frente no próximo domingo, às 18h15. O jogo vai ser no Mineirão. Bom, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo, e às vezes fica até repetitivo, mas é bom sempre a gente frisar isso. E para mim, no futebol brasileiro, caiu por terra, ou caiu aquela máscara que as pessoas falam, não, que na Espanha tem 2 times que disputam o título, na Itália tem 3, aqui no Brasil tem 2. Mentira. Isso na época que o campeonato seria decidido através de mata-matas, nos anos 70, poderia se considerar que o Brasil tinha 12 times, porque naquela época todo time grande tinha time forte. Hoje não. Na verdade, todo campeonato é disputado por uns 3, 4 times. Só que a diferença é que os times aqui no Brasil, eles alternam, não é igual na Espanha, não é igual na Alemanha, que sempre é os mesmos. Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e por aí vai. Aqui não. Um ano é Fluminense, do outro é Corinthians. Esse ano, por exemplo, a briga está entre Atlético, Flamengo, São Paulo e Palmeiras, para mim, no meu modo de entender. Então, assim, alternam os times que disputam, mas todo ano você pode ver que é uns 3 só que disputam, ou 4, dificilmente chega em 4. Então, para mim, o título, eu já falo isso, já bem rodada, será disputado. O Flamengo, Atlético, São Paulo e correndo por fora aí o Palmeiras, mas não sairá disso. E para mim, o título será decidido na última rodada. Então, assim, eu vejo com grandes possibilidades. São Paulo, pelo Fernando Diniz, né, o São Paulo conseguiu desenvolver um jogo coletivo melhor e vai fazendo o São Paulo brigar pelo título brasileiro. Aproveitando que o Marcão deixou aí a deixa de Flamengo, de São Paulo, vamos colocar os gols do último sábado, rodada do Campeonato Brasileiro, né, que teve, inclusive, o São Paulo vencendo, né? E teve um lance, Marcão, o jogo estava 0-0. Uma entrada absurda do Volpi, mesmo que não foi por querer, mas acertou no meio do jogador do Bahia e nem teve consulta do VAR. O São Paulo foi um dos clubes que mais se questionou recentemente sobre o árbitro de vídeo de ter sido prejudicado. Agora, o lance do jogo entre São Paulo e Bahia, aí nós estamos vendo os gols já, né? Gol do Luciano. Mas você chegou a ver esse lance, e um lance realmente que foi muito forte e nada foi marcado. É verdade. Eu particularmente, se for para mim escolher, você prefere assistir o campeonato com VAR ou sem VAR? Eu prefiro sem VAR. Ano passado foi o primeiro ano aí, me parece, com VAR,
e eu achei muito ruim assistir jogo com VAR. Quer dizer, batimento cardíaco seu, ele aumenta mais do que do jeito que era antes, sem o VAR. Mesmo porque, com o VAR, continua tendo polêmica do mesmo jeito, e essas polêmicas não vão acabar no futebol. Eu vejo direto as pessoas falando assim, tem que profissionalizar a arbitragem, como se, profissionalizando a arbitragem, os erros iriam acabar. Os jogadores não são profissionais? Eles param de errar? Não param. Eles erram sempre. Os técnicos são profissionais, eles erram. Então, assim, não vai acabar os erros profissionalizando a arbitragem, não, porque o erro é do ser humano. Agora, a questão do VAR. Se o VAR fosse somente a tecnologia, aí, beleza, a gente confiaria profundamente, mas a tecnologia, ela é comandada por pessoas que vão errar. O próprio cara no lance de impedimento, por exemplo, se demorar uma fração de segundo aí para congelar a imagem, já dá um resultado diferente. E outra coisa, quem garante que as pessoas que estão na sala do VAR são pessoas que estão ali de uma forma bem honesta? Por quê? As pessoas que estão na sala do VAR também podem estar mal intencionadas, principalmente no lance de falta, né, de caso de expulsão. Então, assim, eu acho que nunca vão acabar os problemas na arbitragem. Então, por isso, se eu pudesse escolher, eu escolheria as partidas de futebol sem o VAR. Aí é a Série B. Mas falando sobre o VAR, Marcão, eu sou a favor do árbitro de vídeo, sim. Desde que seja um trabalho mais qualificado. Não é o que está acontecendo no futebol brasileiro. Muitas dúvidas no que marca, muitas interpretações diferentes, e acredito que possa até ter pessoas com envolvimento emocional ou agindo de má fé dentro do futebol brasileiro, dentro do VAR. E a demora para poder se analisar o lance no futebol brasileiro é uma coisa impressionante. Eu sei que você também acompanha jogos da Premier League durante os finais de semana aí, quando você tem tempo, e a gente percebe uma diferença gritante no tempo, na tomada de decisão entre o VAR e o árbitro do campo. É muito rápido. Não existe essa demora. E o VAR no futebol inglês tem seus problemas? Tem. É questionado? É. Mas é algo bem à frente nas tomadas de decisões do futebol brasileiro. Inclusive, eu estava vendo no sábado, Liverpool, o empate, deixa eu me recordar aqui, o empate de 1-1 contra o Brighton. O Liverpool fez 1-0. O Liverpool teve 2 gols marcados que foram anulados depois da participação do VAR. Corretíssimo. Corretíssimo. E aos 48 segundos teve um pênalti para o Brighton que só foi marcado porque teve a participação do árbitro de vídeo. O jogo terminou 1-1. Então, resumindo, se não tivesse o árbitro de vídeo, o Liverpool teria vencido por 3-0. Porque teria validado os 2 gols e não teria marcado o pênalti. Mas, com o VAR, o jogo terminou 1-1. E aí muda até o conceito, a história do campeonato. Porque o Liverpool, com o empate, ele só foi a 21 pontos. O Tottenham jogou ontem, empate por 0-0, foi a 21. Então o Tottenham é o líder do campeonato inglês. Então, o que eu venho dizendo, a arbitragem no futebol brasileiro, seja com VAR, seja sem VAR, é uma bagunça. É terrível a arbitragem do futebol brasileiro. E a interpretação de cada árbitro é pior. Deveria ter um consenso, uma reunião entre os árbitros. Gente, o que é falta, o que não é. O que é mão na bola, o que não é. O que é braço, o que não é. Qual tipo de lance nós podemos tentar interpretar da mesma forma, o mesmo conceito. Isso não existe entre os árbitros. E muito menos o árbitro do vídeo, né? Do VAR, aquele que está lá em cima analisando. Qual ele chama para poder corrigir algo ou acertar algo. Enfim, Marco, eu acho a arbitragem brasileira com VAR ou sem VAR terrível. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, só para mim ter uma ideia com relação a essa demora que acontece aqui no Brasil. Lá nos jogos da Europa, a cabine do VAR tem a mesma quantidade de pessoas que tem aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, sabe que tudo coloca gente a mais, né? São as mesmas quantidades de pessoas ou são menores? Olha, Marco, eu não sei, mas no mínimo 4 pessoas trabalham na sala do VAR. Pois é, porque eu imagino assim, que quanto mais gente tiver, mais vai demorar para dar o resultado.
Imagina se você tivesse 4 treinadores para o time de futebol. Aí você ia fazer uma substituição, o treino demorava 5 minutos, que o cara fala, não, eu acho que tem que entrar fulano de tal, não, esse aqui. E a mesma coisa do VAR, o cara, principalmente se for lance assim, que gera dúvida, que 5 acha que foi, 4 acha que não foi. Vou dar um exemplo aqui, aquele jogo São Paulo e Flamengo, pela Copa do Brasil, que teve o gol do Gabigol anulado. Eu acho que aquilo VAR não pode anular aquilo, não. Porque quando colocou lá na imagem, está lá uma linha azul e a linha vermelha, as duas, uma em cima da outra. Para que o VAR vai anular aquilo? Né? É um treco assim que não tem a menor lógica de anular. Ou então muda a regra, deixa o impedimento se o cara tiver totalmente na frente, eles têm de estar uma mão na frente, um pedacinho do ombro, só serve para complicar. Por que não coloca assim, impedimento, o cara tem que estar totalmente na frente, o corpo todo na frente. É muito mais fácil de marcar. Eu também concordo, esse impedimento milimétrico também não entra na minha cabeça. Você falou, pessoal. VAR não pode anular por causa disso, não. Mas ele deveria mudar a regra, né, Marcão? Pois é, mas eu falo assim, o VAR não deve anular quando está 2 linhas uma em cima da outra, porque o cara que congelou a imagem ali, se ele demorar lá 1/10 de segundo, aquela linha muda de posição. Então, assim, eu acho que tem coisas que não deveria anular, que o VAR não deveria interferir. Por exemplo, esse lance do Gabigol, se o VAR deixa passar, ninguém vai reclamar de nada. Né? Então, assim, eu acho assim, que alguns lances não tinha que ter interferência de VAR. E a regra ela poderia ser mais fácil para o juiz interpretar, igual a gente está falando aí. O cara só está impedido se ele tiver um corpo na frente, se ele estiver totalmente na frente. Agora, não, mão faz parte do corpo, o cotovelo faz parte. Pô, como é que o cara vai olhar tudo isso com o jogo em movimento? Porque é muito fácil para a gente analisar assistindo a televisão e congelando a imagem. Pega um lance duvidoso e passa 20 vezes na televisão sem congelar a imagem para ver se você consegue ver. Você não consegue. A gente só consegue ver porque congela a imagem. Entendeu? Positivo, Marcão. O Atlético joga, então, domingo, 6h15 da tarde. Atlético e Internacional, jogo do Mineirão. O Atlético terá a volta de vários jogadores que testaram positivo para o Covid-19, estarão de volta. E o Atlético terá a volta do Jorge Sampaoli. Sampaoli estará de volta ao banco de reservas do Atlético para esse jogo contra o Internacional. O Inter que vem caindo rodada após rodada. E lembra, Marcão, na última segunda-feira nós dizemos, o único jogo que o América ganhou, que aliás, que o Inter ganhou, foi aquele do América por 1-0 na Copa do Brasil, que foi eliminado. Com o Abel Braga, né? No Brasileiro não ganhou, voltou a empatar de novo com o Atlético Goianiense, 0-0. Inclusive o Galhardo, que estava jogando demais, errou até pênalti. E a situação do Inter é delicada. Ô, gente, ontem eu comentei, não sei se foi ontem ou anteontem, comentei no grupo aí que os caras estavam falando, foi só chegar a Abel pro time do Inter que o time despencou, que besteira que a diretoria do Inter fez. Eu peguei e comentei esse, não foi só pela chegada do Abel, o time do Inter é limitado. Ele, uma hora ou outra, ele ia cair automaticamente. Aí coincidiu dele cair justamente agora na chegada do Abel. Por quê? Porque eu sempre pensei assim também. Para mim, campeonato de ponto corrido é igualzinho corrida de São Silvestre. Na hora da largada ali, sai um tanto de gente daquele pelotão da frente. Aos poucos, vão perdendo força e vão ficando para trás. No final, ficam uns 2 ou 3 ali competindo para ganhar. A mesma coisa é o campeonato de ponto corrido. O que está acontecendo com o Inter é que ele já está perdendo fôlego, porque ele não tem elenco para ser campeão. Mesmo porque estava disputando 3 competições e o time, no início, não sente muito, não. Mas com o passar das rodadas, ele começa a mostrar claramente as suas deficiências físicas quando está disputando esse montão de competição. Então, o time do Inter, para mim, não tem time para chegar e digo mais, para mim o Inter não fica nem sexto colocado. Muito bem, aí o Marcão, dia 30 de novembro de 2020, o Marcão garante, o Inter não fica no G6. Depois nós vamos lembrar dessa fala do Marcão para não dizer que estava faltando 2 rodadas, não. Está faltando 17 jogos para acabar o campeonato e o Marcão está cravando aí. O Inter não fica nem no G6.
Nós vamos para o nosso segundo intervalo. E na volta, falando do Cruzeiro, né? Aí eu quero ver o Marcão hoje também, dia 30 de novembro de 2020, cravar aonde o Cruzeiro vai chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é fácil demais. Vamos para o intervalo. Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. É, a família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui.
Legal, estamos de volta aí com o Tempo Esportivo. Lembrando que estamos ao vivo para a TV Sete Lagoas, no canal 8 da NET, ao vivo também pela TV Câmara e nas plataformas digitais, no aplicativo do setelagoasplay.com.br. Vamos falar do Cruzeiro aqui, Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro que jogou na última sexta-feira e voltou a tropeçar, desta vez contra a equipe do Confiança. 2 para o Confiança, 1 para o Cruzeiro, jogo no Mineirão. O Confiança abriu 2-0 e um jogo muito ruim do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, não que o Cruzeiro tenha feito um bom jogo, né? Mas foi pro abafa e conseguiu pressionar, nada muito organizado, nada muito sincronizado, conseguiu pressionar no segundo tempo. Aí tá os lances do jogo, Marcão, e todo mundo falava quando venceu a Chapecoense. É o jogo para ganhar confiança. E quem sabe sonhar com acesso. E aí a Confiança caiu no Confiança. Pois é, mas na verdade todo jogo é para ganhar confiança, né? Porque uma coisa que o time não tem é confiança. Então o time não tem atitude. Um time que vai lá e ganha da Chapecoense, aí vem jogar em casa, com 5 minutos, toma 4 escanteios e não consegue sair daquela situação. E os jogadores do Cruzeiro, não dá para entender. O cara cabeceia para dentro do gol. O cara simplesmente abaixa a cabeça assim, ó, e cabeceia para dentro do gol. Então o time não tem atitude. Uma das coisas fundamentais no futebol é ter atitude. E o time vem para jogar dentro de casa e não consegue fazer prevalecer o seu mando de campo. Mas, na verdade, o futebol ele é feito de várias coisas, acertos e erros. Quando você erra demais, dificilmente as coisas vão dar certo. Dificilmente as coisas darão certo também quando você tenta consertar no meio do caminho. Para mim, o grande erro foi logo no início do mês de janeiro, quando entrou o Conselho Gestor. O Conselho Gestor, na época, apostou em colocar um time totalmente desconhecido no Campeonato Mineiro, que não tinha dinheiro para contratar, para depois tentar contratar para a Série B. E um time, para ter sucesso, ele já tem que entrar montado nos torneios. Tem time aí que já estão montados desde o ano passado. Aí algumas pessoas vieram falar comigo, mas não tinha dinheiro. Continua não tendo dinheiro. Quem põe dinheiro lá é o Pedrinho do Supermercado BH, ou alguém tem dúvida com relação a isso. Então, se o Pedrinho pôde ajudar agora, ele poderia ter ajudado em janeiro. Por que ele não ajudou em janeiro? Talvez porque não confiava nas pessoas que estavam lá para comandar. Em janeiro não tinha nem presidente. Depois da chegada do Filipão, o Pedrinho começou a colocar mais dinheiro lá. Por que o Pedrinho não colocou dinheiro antes de perder os 6 pontos? Também, provavelmente, porque não tinha confiança nas pessoas que estavam lá. Então, o trabalho teria que ter sido feito em janeiro. Por que não fizeram esse trabalho? Eu tenho certeza que não fizeram esse trabalho porque acharam que a Série B ia ser uma mamata. Não, nós vamos com esse time aqui no Mineiro, ao começar a Série B, nós contratamos os jogadores aí, pronto, e vamos entrar disputando e classificando. Então, assim, erraram profundamente. A partir do momento que você não qualificou o time desde o início, é porque você achou que a Série B seria uma mamata. Por que deixou perder os 6 pontos? Porque acharam que a Série B seria uma mamata. Então, quando se faz muito trabalho errado, dificilmente vai colher bons frutos. É o que vem acontecendo desde o ano passado. Ano passado também o time jogava contra time pequeno no Mineirão, não conseguia ganhar. Só a única diferença que tem do ano passado para esse ano, porque o ano passado tinha uma baita sacanagem do time, e esse ano não tem sacanagem, porque o time tem a limitação mesmo. Mas o Cruzeiro vai aprender esse ano, é o que eu tenho falado sempre, vai ter que aprender com tudo que fez de errado esse ano, para começar a agir certo a partir do início do ano que vem, para subir ano que vem, porque esse ano já era. Os times que estão lá na frente não vão sair perdendo ponto. E mesmo também o Cruzeiro não consegue ter uma sequência de vitória. Então esse ano já era. Também, aquele fantasma de cair para a Série C, eu acho que isso também dificilmente vai acontecer, porque já tem uma distância grande lá para um dos 4 rebaixados aí, que seria o Náutico, né, o primeiro aí. Então, assim,
Oi? Não, pode seguir, Marcão. Ah, não, beleza. Então o Cruzeiro vai correr o risco de, quando estiver faltando aí umas 8 rodadas aí para terminar a Série B, ele ficar jogando amistoso. Nem correr risco de cair para C e nem chance de classificar. É o que vai acontecer, porque esse ano já era. O Cruzeiro vai ter que entrar ano que vem com um trabalho muito melhor qualificado para subir. E olha que ano que vem pode ser mais difícil. Porque da mesma forma que o Cruzeiro caiu num ano que era muito difícil cair, porque o Ceará classificou com 39 pontos. Se ele tivesse feito 38, ele tinha classificado. Então foi um ano que para cair você tinha que fazer muita coisa errada. Agora o ano que vem poderá ser mais difícil, porque Curitiba pode cair, o Botafogo pode cair, o Vasco pode cair. Então terá uma Série B mais forte do que esse ano. E falando, Marcão, ainda sobre o jogo, alguns detalhes, trabalhei no jogo, comentando o jogo pela Rádio Dourado, e algumas escolhas do Filipão não deram certo, né? Patrick Bray tomou um chocolate do lateral Thiago, do Confiança, né? Tanto é que foi substituído no intervalo. Escolha do meio de campo, colocou o Adriano para jogar. O Adriano tomou o cartão cedo, logo no início do jogo. No segundo tempo, ele voltou com mudanças, ao meu ver, corretas. Ele tirou o Patrick Bray e colocou o Matheus Pereira. Ele tirou o Adriano, que tinha cartão, e colocou o Machado. O Machado, para mim, é o melhor volante do Cruzeiro. Para mim, também é o melhor. O passe é melhor, é o que tem uma batida na bola aprimorada. Eu não sei por que não joga. E tirou o Regis, que estava em modo planta, muito mal, e colocou o Marcelo Moreno. E aí colocou o Rafael Sobis para trabalhar mais por trás. Só que depois, o Filipão tira o Rafael Sobis, que para mim era o melhor em campo do Cruzeiro. Não sei se por questão física, não sei se ele estava desgastado, e colocou o Thiago. E aí o Cruzeiro passou a jogar com 2 centroavantes de área, Thiago e Marcelo Moreno, e 2 jogadores abertos. No caso foi o Arthur Kaique, e pelo amor de Deus, o Arthur Kaique, quando ele foi contratado, a gente esperava um jogador veloz, um jogador de profundidade, do drible, até porque ele já fez isso em outras equipes por qual ele passou. Mas é um Arthur Kaique muito lento, é um Arthur Kaique que pouco cria, que pouco joga, e aí o Cruzeiro perdeu muito sem ter o Ayrton, né? Não fazia um grande jogo, ok, mas o Ayrton pelo menos tem a velocidade, ele tem drible, ele é mais incisivo. O Arthur Kaique, muito mal no jogo contra o Confiança, ele entrou na segunda parte do jogo. E a defesa do Cruzeiro, Manuel, muito nervoso, até estranho, né? Tomou cartão muito cedo. E aquele xará seu lá, aquele atacante, é ruim com Borra também. Thiago, né? Entrou mal, teve uma chance de matar o jogo na bola de cabeça, acabou com Não, ele é ruim, lento, tudo ele tem. Ruim, lento, não sei o que mais. Você falou um negócio do Arthur Kaique aí, esse Arthur Kaique tá me lembrando, tá parecendo que esse cara que pega dengue e volta a jogar. Tô falando isso, porque quando eu jogava pelada lá ali onde a rede ferroviária ali, eu peguei dengue uma vez, aí fiquei 2 semanas de dengue, melhorei e fui voltar a jogar lá. Acho que eu não durei 10 minutos jogando. Aí o cara passou por mim assim, fez o gol. Parece que não estava passando por ninguém. O cara reclamou comigo, eu virei pro cara assim, falei, nossa senhora, eu tava com dengue. Eu peguei e saí, falei, vou sair. O cara tromba no você, parece que você vai voar longe. É o que tá parecendo esse Arthur Kaique. O cara não tem força para nada. É a verdadeira tiriça, linguagem do boleiro aí, a tiriça do Arthur Kaique. É verdade essa. Sobre pontuação, Marco. O Cruzeiro tem 14 jogos para poder fazer. O Cruzeiro, necessariamente, para chegar aos 64 pontos, precisa de 12 vitórias em 14 jogos. Não tem jeito. Muito difícil do Cruzeiro conseguir. E tem, na quarta-feira, às 9h30 da noite, o América no Independência. O América, que é um dos melhores times da Série B. Para mim, é o melhor time da Série B. Melhor time da Série B, apesar de não estar na liderança, mas é o melhor time da Série B. Então, o que esperar deste América e Cruzeiro na quarta-feira? O problema é esse, que quando o Cruzeiro entra, que o outro time é favorito, aí parece que o Cruzeiro entra, o Cruzeiro é igual um time pequeno, ele entra sem responsabilidade e acaba se dando até bem. Na hora que ele entra com a responsabilidade de ter que ganhar, ele se perde. Então, assim, não tem chance o Cruzeiro, por exemplo,
para ganhar tantas partidas igual o Cruzeiro precisa, ele tinha que estar voando dentro de casa, igual o Fluminense em 2009. Mas isso é coisas que acontecem assim de vez em quando. Não dá para a gente ficar espelhando nisso, porque na maioria dos casos isso não acontece. Então, assim, o Cruzeiro, a preocupação dele é igual o Filipão vem batendo, que é fazer os pontos lá para livrar do rebaixamento e para o ano que vem trabalhar melhor. Agora, Filipão, trabalhar melhor com um time assim, com jogador de idade assim, na faixa de 25 também, meio que aguenta correr, né? Porque se for colocar só velho no time também, não tem jeito também, não. Inclusive o Jean, né, que chegou do bichado do Palmeiras, acho que nem joga mais este brasileiro, né? Não, tem jeito, não. Enfim, Marcão, aí nós estamos vendo aí gols, né? Os gols aí é do Campeonato Brasileiro, né? Aí a vitória do Flamengo. É isso? Estou tentando aqui. Não, o Flamengo joga hoje. Esse é o FC América, o empate por 1-1 na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo, o América empatou com o Lanterna, mas o América segue aí no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, né? E o América deve subir, a não ser que aconteça um desastre nessa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. O América que está pensando também na semifinal, né, contra o Palmeiras, que acontece no final do mês de dezembro. Vamos fazer o seguinte, nós temos que fazer mais um rápido intervalo para as considerações finais, mas eu quero o palpitão do Marcão, como ele fez com o Internacional. Em qual posição termina o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B? Isso faltando 14 rodadas para o término da competição. Para me falar agora? Ué. Bom, em qual posição eu não vou saber falar, que aí é difícil demais, né? Mesmo coisa ficar acertando o número aí de loteria esportiva. Eu vou falar que termina fora do G4. Termina. Então vamos lá. O Cruzeiro termina entre o 7º e o 5º, ou termina do 8º ao 10º, ou termina depois do 10º. Não, é por aí, do 8º ao 10º, ou depois do 10º, porque o Cruzeiro não consegue, apesar que, se a gente colocar só a média, somente a média do Filipão, a posição do Cruzeiro talvez seria melhor do que está, mas juntou com a média dos outros treinadores, atrapalhou tudo. Mas, assim, o Cruzeiro vai ficar por aí mesmo, de 8º, 10º colocado. Então, assim, não vai correr risco de cair, eu acredito que não, e também não vai conseguir galgar a vaga para a Série A, não. Essa Série A para o Cruzeiro vai ficar para 2021. E foi o discurso que o Filipão chegou aqui. Quando ele chegou aqui, o Cruzeiro estava na zona de rebaixamento. Então, eu creio que vai ser por aí. Porque um time que não ganha dentro de casa, não tem jeito. Nos últimos 9 pontos dentro do Mineirão, apenas 2 pontos conquistados, né? O empate contra o Guarani e o empate contra o Figueirense, que não ganha de ninguém, né? Inacreditável aquele jogo contra o Figueirense. Não, e outra coisa, se a gente for pegar, aí vai falar que porque esse ano a arrecadação do time é muito menor do que os outros times grandes que caíram para a Série B. Realmente porque os outros que caíram com cota de Série A. Mas mesmo assim, o Cruzeiro gasta muito mais dinheiro que os outros times. Por exemplo, a folha do Confiança que ganhou do Cruzeiro é 300 mil. A folha toda, 2 jogadores do Cruzeiro ganham 300 mil. Então, assim, a folha do Cruzeiro deve ser uns 3 milhões. E a do outro lá é 300 mil, é 10 vezes a menos. E os times jogam mais do que o Cruzeiro. Inclusive, joga mais sem ter a mesma estrutura, né? Porque não tem a mesma estrutura de treinamento, de fisioterapia, de médico. Então, assim, tudo é inferior nos outros times. Só o futebol que não é. Tá certo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na tela aí, já está estourando aqui o nosso último bloco, as imagens do Supermercado Santo Antônio. Lembrando, Marcão, que no Supermercado Santo Antônio, você compra e paga em até 3 vezes no cartão de crédito ou no cheque pré-datado para... Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios.
Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando. E se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Agora sim, de volta com o Tempo Esportivo, chegando aqui no nosso último bloco, para toda a TV 7 Lagoas e também o aplicativo 7 Lagoas Play. Vamos colocar as imagens do supermercado Santo Antônio na tela, por favor. Lembrando que no Santo Antônio, Marcão, você compra e paga em até 3 vezes no cartão de crédito ou no cheque predatado para até 35 dias. No Santo Antônio, você compra e concorre a prêmios incríveis no mês de janeiro. 2 carros 0 km, 10 vales compras no valor de R$3.000 e tem mais prêmios para serem sorteados em janeiro. No Santo Antônio, que fica na rua Olavo Bilac e também na Avenida Norte.
e Sul. São duas lojas que oferecem a você total comodidade, preço, confiança. Você que é cliente do Santo Antônio há muito tempo sabe muito bem do que eu estou falando. Quem não é cliente do Santo Antônio pode também se tornar cliente, porque o atendimento realmente é de primeira. Aí na Rua Olavo Bilac, 677, e também na Avenida Norte e Sul. Supermercado Santo Antônio, como o meu amigo Miguel Fonseca diz, é muito barato, é quase de graça os produtos do Supermercado Santo Antônio. Do Santo Antônio, vamos colocar na tela aí, o Sacolão Center. O Sacolão Center é o único sacolão da cidade que traz verduras, legumes e frutas todos os dias diretamente do Ceasa. Então são frutas, verduras e legumes todos os dias fresquinho. Você que está adepto à dieta, você que é adepto a uma vida mais saudável, o lugar de você fazer as suas compras da semana, ou seja, do dia, é na Rua Doutor Pedro Luiz 629 ou na Raquel Teixeira Viana 759, no Canaã. Sacolão Center, viva com mais saúde. Marcão, chegando ao final do Tempo Esportivo nesta segunda-feira, as suas considerações finais e seu abraço ou seus abraços nesta segunda-feira. Mandar um abraço aí para o Zezé da Telemar, aposentado aí da antiga Telemar, que esses dias nós encontramos aí pelas ruas e colocamos as conversas em dias com relação aí ao futebol brasileiro. E hoje também tem continuação da rodada do Campeonato Brasileiro e durante a semana aí me parece que são jogos pela Copa do Brasil, Libertadores ou Libertadores somente, não sei. Libertadores. Isso. Então aguardar aí essa semana aí os próximos jogos. É jogo todo dia, que eu nem estou aguentando assistir o jogo também mais não. Que aqui tem assinatura desse Premier, é toda hora que você coloca tem um jogo. Jogo de Série B, por exemplo, eu não assisto, não. Assisto só o jogo do Cruzeiro e pronto. Um abraço a todos. Tá certo, Marcão, valeu, um grande abraço. Nós vamos encerrando a edição do Tempo Esportivo nesta segunda-feira. Amanhã, Álvaro Vilaça estará de volta. Eu volto na quinta-feira, juntamente com o nosso amigo Traíra, o Edmilson de Assis Sorres. Com isso, eu me despeço, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos.